Olá, meus queridos irmãos da TV Mundo Maior, é muita alegria para mim estar aqui com vocês. Mais uma vez, retomando, semana passada falamos de Jesus, não vos preocupeis com o dia de amanhã, uma receita contra o estresse. E nós continuamos aqui gravando, eu estou sem máscara, porque eu não posso falar de máscara, que ficaria muito deselegante, mas nós estamos tomando todos os cuidados que a ciência nos convoca para isso. O Bob está aqui uns 4 metros de mim. Minha máscara está aqui, ó. Terminou, já ponho minha máscara para voltar para minha casa. E essa é a primeira saída em 122 dias que eu tenho, que eu saí de casa, para estar fazendo esse trabalho para Jesus, para vocês. Mas eu faço como a expressão nordestina que o Jô Soares usava no programa dele antigamente, na minha juventude, ele dizia assim: eu estou troncho de saudade. Eu realmente estava troncho de saudade de vocês. Estou muito feliz, meu abraço aí aos meus queridos companheiros da TV Mundo Maior, meu carinho, minha alegria de poder estar de volta colaborando com vocês e com a causa do Cristo. Munido de todos os cuidados para que nós tenhamos saúde, paz e possamos colaborar com o projeto do nosso Mestre Jesus. E hoje nós vamos terminar o capítulo 6 do Evangelho de Mateus, porque é mais ou menos um fechamento do que nós vimos a semana passada, quando ele disse: não vos preocupeis na vossa vida pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, com o que haveis de vestir. E aí aqui no versículo 34 de Mateus, ele, depois de ter dito que a gente tem que procurar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. São duas coisas importantíssimas que nós já vimos lá atrás, que a caridade, o tzedakah, a justiça, é uma das coisas mais importantes. Era e continua sendo na visão da Torá, do judaísmo. A justiça, como diz o profeta Isaías, para Deus não há acepção de pessoas. Jesus diz isso: a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, não entrarei no reino dos céus. Portanto, vamos continuar com esse versículo que diz assim: não vos preocupeis, portanto, com o dia de amanhã, porque cada dia cuidará de si mesmo. Ainda é uma receita importante. Cada dia tem o seu quinhão, tem a sua razão de ser. E ele conclui esse sermão no versículo 34, dizendo que o dia de amanhã, o Yom Mahar, como se diz em hebraico, Yom Mahar. Mahar é amanhã, Etimol é ontem. Hoje é Hayom, então Yom gira em torno do dia. Limitar os nossos cuidados a cada coisa daquele dia. É aquela história. Cada dia você faz a sua tarefa e deixa que amanhã ou depois virá por acréscimo. E nós entramos aqui no capítulo 7 do Evangelho de Mateus, onde Jesus dá um show de Talmud. Eu já falei algumas vezes aqui, mas nunca custa a gente relembrar para fixar o nosso ensinamento. O Talmud é uma obra excelente do judaísmo. E eu trabalho muito, como eu sou professor e pesquisador gosta de mostrar as coisas de onde ele tira, de onde ele acha. Hoje, graças a Deus, as pessoas já me respeitam mais, já sabem que eu sou uma pessoa que gosta das coisas certas, de dizer algo e mostrar por quê. Então, o Talmud é uma obra que se trata, em hebraico significa estudo, vem de Talmid. Talmid é estudante. Talmidim
estudantes ou discípulos. A palavra para os discípulos de Jesus seria Talmide, ou Talmidim, os discípulos. Então, quando Moisés recebe do Sinai a codificação, eles começaram a procurar entender essa codificação. A interpretação desse texto de Moisés gerou um estudo que durou 1.400 anos entre os sábios. E na época de Jesus, porque o Talmud terminou 400 anos depois de Jesus, então estava em pleno vigor essas discussões. Falava-se de tantas coisas, falava-se de determinados pontos, e Jesus aproveita aquele momento do seu discurso no monte para também trazer a sua interpretação. Por isso que ele diz, ouviste o que foi dito pelos antigos. Não é? Não matarás, eu porém vos digo, tá certo? Ai daquele que se encolerizar contra o seu irmão, que chamar ele de raca, etc, etc. Jesus falava da interpretação vigente e falava da dele. Ele deixou a mensagem dele, o seu grande, ou seja, o maior, o melhor e o mais perfeito entendimento acerca da Torá. E eu tenho aqui, que eu sou muito, eu gosto muito de obras que engrandeçam o nosso conhecimento. Eu tenho uma coleção chamada Judaica, ela tem 10 volumes. Aqui está um deles, é o volume 7, que fala exatamente do Talmud Essencial. O Talmud Essencial, que é uma obra que é de Adin Steinsaltz, famoso carismático rabino, que se dedicou a publicar as fontes religiosas judaicas, especialmente o Talmud, uma das suas colunas mestras. Aqui ele aborda o tratamento que visa a torná-la acessível e atraente a todos. É uma obra maravilhosa. Eu uso, consulto, porque o que eu digo a vocês, se eu digo algo diferente, não é porque eu estou querendo ser melhor nem destruir a fé de quem quer que seja, mas é porque eu gosto de mostrar as fontes de onde eu tiro, porque eu fico com o meu respaldo de que eu estou trabalhando com as fontes daquilo que eu digo. E eu tenho aqui, essa aqui é uma outra obra que eu vou mostrar a vocês, mas eu quero pegar esse capítulo dela. Pronto, encontrei aqui essa obra que eu queria apresentar a vocês. Isso aqui chama-se A Ética do Sinai. Isso aqui é uma obra talmúdica, uma obra muito importante, que chama em Pirkei Avot, em hebraico. A Ética dos Pais. Aqui tem a Ética do Sinai. Aqui ele tem ensinamento dos sábios do Talmud. É aquilo que eu falava para vocês. Então o Hillel diz assim, se eu não for por mim, quem será por mim? Mas se eu for por mim, o que sou eu? E se não agora, quando? Então essa Mishnah significa segunda Torá. É o Talmud, que é a parte da interpretação que eu falei para vocês do capítulo da Mishnah 5. E Jesus diz aqui, veja porque é que eu digo que o discurso do Sermão do Monte é um discurso talmúdico. No capítulo 7, versículo 1 de Mateus, Jesus diz assim, não julgueis e não sereis julgados. Olha, de onde Jesus colocou isso? Aí aqui, ó, o Talmud que eu mostrei para vocês, no capítulo 5, está escrito aqui, não julgues o teu próximo enquanto não te encontrares na situação dele. Ou seja, se você não tiver condições de se colocar exatamente na mesma situação, na mesma condição, no mesmo problema, na mesma dificuldade daquele que você quer julgar, não julgue. Tá certo? Então, isso é muito forte. Tem muito a ver com o que Jesus disse. Porque se você julga, tenha certeza que você vai ser julgado. Isso é talmúdico, está aqui, ó. Jesus era um judeu que conhecia tudo. Ele estava falando isso, não era para mim nem para você. Era também, que nós hoje estamos usufruindo disso.
Ele falava para o pessoal daquela época, tudo judeu, galileu, samaritano, quem estava ouvindo ele, lá no monte das bem-aventuranças. Então eu vou ler aqui um trechozinho do que fala Hillel, aquele grande sábio que formou a escola rabínica com Shammai, aquele homem fantástico, que teve muita influência, diz que ele foi avô de Gamaliel, aquele que Paulo estudou com ele, que defendeu os cristãos em Jerusalém. Hillel diz assim: quão frequentemente julgamos os outros rápida e facilmente pelo que fizeram. Mas pense um pouco. Quando julga a atitude de alguém, você não a está observando fora do contexto, despida das circunstâncias que a envolvem? Não está julgando no vazio? E mesmo se nos certificarmos de alguns detalhes, não estaremos em posição de julgar, a menos que devolvamos empatia e nos sintamos completamente na mesma, igual situação da pessoa que julgamos. Em outras palavras, Jesus tinha razão, não julgueis. É melhor amparar, como diz André Luiz. Não critique, auxilie, não acuse, ampare. Não grite, converse. Porque somente colocando-se, diz Hillel, na mesma situação da pessoa que está sendo julgada, quase tornando-se o outro por um momento, é que você poderá começar a entender e avaliar as forças e pressões a que ela foi submetida. Hillel não quer que cheguemos à conclusão de que, caso estivéssemos no lugar da outra pessoa, teríamos agido diferentemente. Se um ato é errado, ele é errado. Sem mais nem menos. A reparação deverá ser feita, mas não se apresse em sentenciar outra pessoa pelos feitos da mesma. Pois, a menos que se ponha no lugar dela, você não poderá entender o que está julgando. É interessante, né? Esse escritor aqui, que é o Irving Bunim, que é outro judeu, a tradução aqui dessa obra, do hebraico, é também de um grande homem, que é o Érico von Rommel, de Belém do Pará. Esse rabino, eu já tive condições de conversar com esse camarada. Ele é fantástico, é um sábio. Eu fui apresentado a ele pelo meu querido Alain Mahesh. E ele foi o tradutor dessa obra do hebraico. Ele tem uma cultura assim fantástica e uma mente profundérrima. Então, outros interpretam o texto literalmente: não julgueis o teu próximo até chegar no seu lugar de origem. Todo mundo tem seus antecedentes, um lugar onde cresceu e passou seus anos de formação. Você não pode julgar alguém até ter atingido o lugar dele, examinado os seus antecedentes, estudado sua família, amigos e companheiros. A psicanálise ressaltou a verdade disso, descobrindo o quão importantes as experiências da tenra infância pode ser para o estabelecimento de padrões do destino de uma pessoa. Então, eu estou mostrando para vocês, quando eu digo que Jesus, eu fiz um capítulo especial nesse livro chamado Capítulo Especial sobre o Talmud e o Sermão do Monte. Porque Jesus tem coisas aqui, tudo que eu coloquei aqui, está nas obras do Talmud. Não foi criação minha, as interpretações não são minhas, as iniciativas são do Cristo, de ir buscar na fonte dessas obras tão ricas, tão discutidas, porque quem conhece o judaísmo sabe como eles discutem, e como não há unidade no entendimento da Torá, a ponto, eu já disse aqui, de eu conhecer em Israel aquele provérbio que diz assim: aonde tem 2 judeus, tem 3 interpretações diferentes e 4 partidos políticos. Então, não há necessidade de você discutir mais essas questões. O que eu trago aqui nessa obra é
são fontes de pesquisa todas judaicas. Eu não trabalho muito com autores ocidentais, porque há muita influência dos dogmas, da teologia católica, protestante, com todo respeito. Mas a gente perde muito porque a gente passa por o crivo do entendimento de pessoas que muitas vezes estão com... Eu respeito cada um a sua religião, eu sou egresso da Igreja Católica, mas nós somos presos a dogmas criados por homens. Não é o que está na história. Senão Jesus não teria dito, ouviste o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Então é preciso que a gente mostre a vocês que não estamos aqui de brincadeira, não estamos aqui fazendo aventura, falando coisas que não temos base porque estamos falando. Temos racionalidade, temos respeito por você que nos segue, temos respeito pela mensagem do Cristo, temos respeito pela mensagem judaica, que é maravilhosa, e que nós temos como cristãos, sob a ótica da Igreja Católica, um débito muito grande com esse povo pela injustiça que foi praticada, pelo antissemitismo que foi criado. Não estou aqui defendendo, para defender os judeus, não. Estou aqui falando algo que é histórico, todo mundo conhece. Não quero ser melhor do que ninguém, não quero ser o juiz de absolutamente nada. Quero chamar você, que me ouve, que me vê, que me escuta, a refletir sobre isso. Que fé sem razão não é fé, é fanatismo. E que a gente precisa dar testemunho. O que eu digo é uma coisa, o que eu faço é outra. Se eu falo de alguma coisa e eu não pratico, eu estou sendo um hipócrita. Eu não gosto nem desse termo, que é uma palavra grega. Jesus nunca chamou ninguém de hipócrita, porque ele não se dirigia para gregos, ele falava para judeus. O idioma dele era o hebraico. A gente escuta muito aí as pessoas, Jesus falava aramaico. Não, Jesus falava hebraico, que era a língua dele. O hebraico nunca deixou de ser falado. O hebraico mishnaico, o hebraico litúrgico. Há quem diga ainda, Jesus ensinou o Pai Nosso em aramaico. Nunca. O Pai Nosso é oração litúrgica. Como é que Jesus ia usar um idioma diferente do seu povo, um idioma que não é, para o judeu não é espiritual, para ensinar a maior oração de todos os tempos? O Pai Nosso foi ensinado em hebraico, lá no Monte das Oliveiras, por Jesus. Os manuscritos do Mar Morto estão aí para provar a evidência racional da existência do hebraico, sempre. O rolo de Isaías está lá, todos em hebraico. E você não pode nunca dizer ou passar para frente que existia um hebraico que ninguém lê, que é um hebraico antigo. Não, existe um hebraico que é o mesmo de hoje, só que numa linguagem diferente, como a gente estudava. Meu pai falava, quando eu era menino, meu pai soletrava farmácia, dizendo assim, PH farmácia e CA. Farmácia. Por quê? Farmácia continua, a palavra continua, mas só que escrevia com PH. PH tinha som de F. Era português, era. Se você ler a carta de Pero Vaz de Caminha em português, você não vai entender quase nada do português, que é outra. Se você vê o português mais antigo, mais vernáculo, que vernáculo mais rebuscado, as palavras são todas fortes, escritas com gramática diferente, porque a língua é viva, ela muda. Assim é o hebraico. Se você for alfabetizado em hebraico, você lê os manuscritos do Mar Morto, que estão lá em hebraico. Ok? É isso que eu queria registrar. E Jesus diz aqui, não julgueis e não sereis julgados. Extraído do Talmud, como eu disse para vocês. Julgar o próximo é muito difícil. Vocês viram aqui a colocação do Talmud, que eu já coloquei para vocês. Porque Jesus diz assim, por que é que você não deve julgar? Porque com o julgamento que você julgar, serei julgado. E com a medida que você medir, será também medido. Então ele ensina como um mestre rabino talmúdico. É isso que ele faz. E o Talmud diz, julga todo homem com indulgência,
A justiça é simbolizada por uma balança de 2 pratos. Quando o peso da evidência mostra que uma pessoa é culpada, ela é declarada culpada. Contudo, quando os pratos estão em equilíbrio e nós realmente não sabemos quem é culpado, então é dado ao homem o benefício da dúvida. Incline-se para o lado meritório, julgue com caridade. É preciso que a gente não julgue com aparência. A gente tem mania de, no primeiro ímpeto, na primeira situação visual, a gente já classifica, já julga e já condena. Pior não é isso. Julga e condena. Existe uma história que se conta de um grande rebbe da corrente judaica hassídica, chamava Baal Shem Tov. Ele faleceu não faz muitos anos, não. Diz que ele estava sentado com seus seguidores quando entrou um pobre homem ignorante. O Baal Shem Tov imediatamente convidou para a cabeceira da mesa e sentou ao seu lado. Surpresos, os discípulos perguntaram-lhe por que havia concedido tamanha honra a uma pessoa desconhecida e ignorante vestida em farrapos, maltrapilha. A cabeceira da mesa certamente não lhe correspondia, diz os discípulos. O Baal Shem Tov respondeu: no mundo vindouro eu vou querer um lugar próximo à cabeceira, e certamente me será indagado em virtude de que mérito eu deveria merecer. A única resposta que terei para dar será que, certa vez, eu concedi o lugar de honra a um homem sem modos ou erudição. Fica fácil de entender porque Jesus nos disse: com a mesma medida que medides, vós sereis medidos. Não condenemos ninguém, perdoemos. Jesus, nessa obra magnífica que nós estamos estudando, ele ensina a gente a não perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Perdoar sempre. Essa é a receita do bom cristão. Julgar com indulgência. Ser tolerante. Não ver o mal onde não existe. Verificar as aparências, aquela primeira impressão que você teve, se realmente procede. Eu já passei por muitas coisas dessa natureza. Já vi muitas pessoas precipitadas, julgando do tempo, cair em dificuldade depois para consertar o erro cometido. Não sejamos tendenciosos, prepotentes, senhores da verdade. Nós espíritas, sobretudo, temos que tolerar, acabar, meus queridos irmãos, com essa história de ficar ferido por qualquer coisa. Né? Que a gente, qualquer algo que a gente não gosta, que acontece conosco, a gente fica mimado, não é? A gente fica doído, magoado, ferido. Então esse melindre, que é uma palavra que eu não gosto, ele é eu chamo que é um veneno, ou um ferrugem que corrói a pureza da nossa doutrina. Porque nós estamos aqui para servir, perdoar, amar, atender às necessidades do convite do Cristo. Nunca para perder tempo com aquilo que a gente não... aquilo que a gente não gosta, se alguém disse alguma coisa que a gente não gostou, calemos, façamos como Chico, ouçamos, calemos e meditemos. Será que eu não sou realmente isso que ele está dizendo? Se eu não gostei, é hora de parar e refletir. Nunca. Faça como Jesus, nunca revide uma palavra grosseira, deixe quem a disse levar com ele. Não seja você para entrar nessa faixa vibratória inferior que não leva a lugar nenhum. Perdoe, ame, sirva, vá em frente, porque, sobretudo neste momento, vamos nos lembrar, temos muita coisa, nós espíritas, para fazer. A crise está muito grande, a fome vai ainda avassalar a nossa sociedade. E nós temos que amparar, dividir um pouco daquilo que nós temos com quem não tem nada. E se você tem um pouco mais, dê mais. Se Deus lhe deu muito, é para você dar muito àqueles que lhe cercam. Lembre-se disso.
Não deixe aquele que bateu na sua porta sair sem qualquer coisa. Qualquer coisa para atenuar a sua fome, a sua sede e a sua dificuldade. Peçamos a Jesus, como dizia Francisco de Assis, que possamos ser instrumento do seu amor e da sua paz. Foi muito bom estar com vocês. Estou feliz de retornar, alegre, bastante alegre. Que Jesus possa continuar conosco, derramando sobre vocês, os lares de vocês, a família de vocês, o trabalho de vocês, muita luz e muita paz. Até o próximo programa, se Deus assim nos permitir. Fiquem com Ele. Jesus conosco sempre. Muita paz.